Bom dia a todos vocês, aliás, boa noite a todos vocês, que já está uma tarde maravilhosa aqui anoitecendo. Que Deus possa abençoar a sua vida, a sua casa, seus negócios, sua saúde e o que é mais importante, o ar que você respira, que Deus te permite respirar. Louvado seja o nome do Senhor. Muito bem, ontem nós falamos sobre a quarta razão na qual as nossas orações não são respondidas. Hoje eu queria conversar um pouco e passar para vocês a quinta razão por as nossas orações não serem respondidas. E na quinta razão nós vamos falar um pouco sobre as nossas orações podem ser abortadas ou não respondidas por não esperarmos muito delas, ou em outras palavras, não dar valor a elas. Orar por orar, falar por falar com Deus. Nós temos que entender que Deus é um Deus supremo e no qual nós temos que ter muito temor quando nós chegarmos diante dele, principalmente para orar. Nós temos que chegar perante ele arrependidos, nos humilhando e nos colocando na posição de servos sempre. Nunca chegar como se Deus fosse um mero empregado para nós. Aqui nesta palavra, diz que aquele que espera pouco da oração, aquela oração, mal feita, que não está nem aí, essa pessoa não terá muito poder ou autoridade nesta oração, quando ele a fizer. Quando nós questionamos o poder desta oração que nós fazemos, desse jeito, nós podemos ou nós perdemos muito. Por quê? Porque o diabo está querendo roubar a nossa esperança, fazendo parecer que esta oração que nós fazemos não é mais eficaz. Ele quer que nós não acreditamos que nós somos capazes de receber aquilo que estamos pedindo, por sermos pessoas pecadoras e não merecedoras da resposta de Deus. Olha, veja bem como Satanás é esperto. Ele fica tentando nos enganar com as mentiras e nos colocando medo, Aqueles medos desnecessários. Quando, por exemplo, um exemplo bíblico aqui que nós podemos fazer, quando nós trouxemos Isaac a falsa notícia de que José havia sido morto. Isso, José era pai de Isaac, José era filho de Isaac, desculpa. Isso deixou ele muito doente e desesperado, Mesmo sendo mentira que José não havia morrido, José estava vivo e prosperando enquanto todo esse tempo o pai se angustiava em sofrimento pela morte do filho que não tinha morrido. E ele tendo acreditado, nessa mentira, da mesma forma, Satanás está tentando hoje nos enganar com muitas mentiras. Assim como José, eles mentiram para Isaac sobre a vida de José, os próprios irmãos. Assim é Satanás hoje na minha vida e na sua vida. Ele sempre mente para nós que Deus nunca vai ouvir a nossa oração, que Deus não está atento às nossas orações, para a gente deixar isso de lado, que isso é um conto de fada e não vai acontecer. Muito bem.
Medos inacreditáveis roubam da nossa vida a alegria de confiar em Deus. Deus não ouve todas as orações. Será? Como se nós tivéssemos que acreditar que Deus não ouve as nossas orações. Ele ouve, sim. Ele ouve apenas orações daquele que crê. Oração é a única arma, entenda isso. Oração é a única arma que nós temos contra a ardente escuridão do inimigo. Esta arma precisa ser usada por nós, porque Deus deu ela para nós. Com grande confiança nós temos que usar essa arma, porque caso contrário, não teremos outra defesa contra as mentiras de Satanás. Está em jogo a reputação de Deus aqui. Se Deus disse que Ele ouve orações, então Ele ouve orações. E Deus não é filho de homem para que minta ou se arrepende daquilo que Ele fala. Então o diabo quer que nós creiamos que Deus não responde oração, que não tem resposta para as nossas orações. Pensamos que Deus não nos ouviu porque não vemos nenhuma evidência de resposta que Ele nos ouviu. Mas isso, você pode ter certeza, quanto mais uma oração é protelada, tanto mais perfeita será finalmente a resposta. E também quanto maior o silêncio, mais barulhenta a resposta será. Um exemplo de Abraão. Abraão orou por um filho e Deus respondeu. No entanto, quantos anos se passaram até que ele segurasse aquela criança que ele pediu a Deus nos braços? Quantos anos ele esperou isso para que Deus respondesse essa oração? Toda oração de fé é ouvida no momento em que ela é feita. Mas Deus escolhe responder de seu próprio modo, quando Ele quiser, do jeito que Ele quiser, no seu próprio tempo que Ele quiser. E enquanto isso, Ele espera que nós alegremos nas promessas que Ele fez. E que nós banqueteamos, nós nos alegramos e tenhamos a certeza na esperança, enquanto esperamos pelo cumprimento daquilo que nós estamos pedindo a Deus. E além disso, Ele envolve as suas recusas no doce pacote do amor que Ele tem, para impedir, pense nisso, para impedir que caiamos no desespero. Então, queridos, Deus vai responder a sua oração. Deus vai responder a sua oração se a sua oração for algo que você quer para glorificar o nome dele. Se não fosse assim, nós podíamos dizer, Senhor, põe $1 milhão na minha conta. Ô Senhor, me dá um Rolls Royce, me dá uma BMW, me dá uma Mercedes, me dá aí uma mansão, coisas fúteis. Então, em que vai glorificar a Deus nessa oração? Será que se Deus colocar $1 milhão na sua conta, você vai lembrar pelo menos que Ele existiu e que foi Ele que te ajudou? Vai não. Então Deus está atento a todas as orações. Todas. Deus escuta, Deus está atento, Deus ouve, mas Deus responde somente aquela oração que vai glorificar e exaltar o nome dele. Amém? Então nós guardamos isto, esta quinta razão
por às vezes nós esperarmos tanto tempo, é porque naquela hora, Deus tem 3 respostas. Ele diz sim, é aquela oração que você ora e Deus te dá na mesma hora. Ele diz espera, é porque ainda você não está preparado para receber aquilo que você está pedindo. E a terceira Deus fala não. É aquela oração que Deus fala assim, se eu te der isso que você quer, você vai destruir a sua vida. Meu nome não vai ser glorificado, então eu prefiro não te dar. Então Deus tem 3 respostas quando nós oramos. Se algo que você está orando ainda não recebeu, tenha paciência. Tenha paciência, porque a hora do Senhor, se Deus viu que essa oração, aquilo que você está orando a Ele, é algo que vai ser bom para a sua vida e para glorificar o nome dEle, Ele vai fazer. Se Ele não te deu ainda, é porque ainda não é a hora. Você não está preparado para receber. Continue persistindo, continue orando, continue pedindo a Deus isso, até Deus falar sim, espere ou não. Se você nunca receber, é porque não era para você receber, porque não ia ser bom para você. Amém? Pense nisso, não desista, persista na oração, que você vai conseguir todas as bênçãos que você quer, todas as respostas que você buscou nele. Deus nunca vai te deixar do lado de fora. Deus nunca vai te abandonar no meio da tempestade. Deus nunca vai esquecer aquilo que Ele prometeu. Então, eu quero te encorajar a você persistir na sua oração, na sua santificação, na sua humilhação perante Deus, para que você alcance a resposta que você está querendo. Se ela for para glorificar o nome dEle, e se for boa para você, amém? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te dê uma ótima noite, uma ótima semana, que Deus abra o céu sobre sua vida, que Deus abra todas as portas que você está procurando para fazer o bem, que Deus possa estar atento à sua oração. Portanto, não tema, não tenha medo de chegar a Deus e orar, pedir, abrir o seu coração para Deus. Que Deus possa te abençoar, no nome de Jesus.